Você já orou como se sua vida dependesse disso, e mesmo assim nada aconteceu? Já se ajoelhou com o coração em pedaços, palavras travadas na garganta, e mesmo assim o céu permaneceu calado? Tem horas que a gente ora e parece que está falando com as paredes. E o mais cruel não é o silêncio, é a sensação de que Deus não está ouvindo. E é aí que a dúvida se infiltra como veneno. Será que estou orando do jeito certo? Será que minha voz é muito fraca? Ou meu silêncio é muito vazio? Será que Deus escuta alguém como eu, com tantos erros, com tanto cansaço? Essa é a pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta. Mas hoje você vai descobrir a resposta que a religião muitas vezes esconde. E a Bíblia grita em silêncio. Sim, silêncio. Porque há momentos em que o barulho da alma é mais alto que qualquer grito. Há momentos em que a oração não sai com palavras, sai em lágrimas. E mesmo assim, Deus escuta. Lá em 1 Samuel capítulo 1, há uma mulher chamada Ana. Ela era estéril, humilhada, constantemente zombada por outra mulher que gerava filhos como quem respira. Ana vivia na sombra, no desprezo, no silêncio das promessas não cumpridas. E quando não aguentou mais, foi até o templo. Mas o que fez ali foi estranho até para os religiosos. Ela orava, mas sem emitir som algum. Seus lábios se mexiam, mas ninguém ouvia uma única palavra. E por isso foi julgada pelo sacerdote Eli, que achou que ela estivesse bêbada. Mas Deus ouviu. 1 Samuel 1, 13 e 17. Mostra que mesmo sem palavras, Ana estava sendo compreendida por aquele que sonda o coração. Foi ali, naquele silêncio carregado de dor, que o céu se inclinou. Não houve grito, não houve fórmula, houve entrega. E talvez você precise ouvir isso hoje. Deus não responde volume, Ele responde verdade. Tem gente que ora bonito, alto, com palavras decoradas, mas não sente nada. E tem gente que só suspira e move o coração de Deus. Essa é a quebra de expectativa. Enquanto muitos acham que a oração certa é a mais forte, a mais alta, a mais teológica, a Bíblia revela que a oração eficaz é a mais sincera. Você consegue imaginar Ana naquele templo? Rosto molhado de lágrimas, coração esmagado por anos de frustração, e mesmo assim, firme diante do altar, sem voz, sem plateia, sem rituais. Apenas ela, sua dor e Deus. E ele não apenas a ouviu, ele respondeu. Sabe o que é mais doloroso? Às vezes, nós gritamos tanto tentando ser ouvidos pelos homens que esquecemos como é sussurrar só para Deus. E então, quando o silêncio vem, nos sentimos rejeitados. Mas talvez o silêncio de Deus não seja ausência. Talvez seja um convite para que a gente pare de falar e comece a sentir. Salmos 34, 18 diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. O que parte o céu não é a voz, é o quebrantamento. E se hoje sua oração for só um suspiro, um pensamento cansado, uma lágrima solitária, saiba, Ele está ouvindo. Mesmo que ninguém mais ouça, mesmo que ninguém entenda. Porque o silêncio, quando vem do fundo da alma, é uma das vozes mais altas do Espírito. E talvez é justamente esse tipo de oração que muda o rumo da sua história. Às vezes, as pessoas não escutam. Às vezes, você fala e ninguém presta atenção. Nenhum olhar, nenhum gesto de empatia. E pior, tem momentos em que o pouco que você consegue expressar é mal interpretado. Foi exatamente o que aconteceu com Ana. Imagine a cena: um templo silencioso, um coração em ruínas, uma mulher sozinha. Ela entra sem chamar atenção. Não está vestida de forma especial, não tem postura de religiosa exemplar. Ela apenas chega, como alguém que não aguenta mais. Ela está cansada de sorrir por fora e sangrar por dentro. Cansada de responder, tá tudo bem, quando nada está. Cansada de guardar o choro para não incomodar ninguém. E então ela dobra os joelhos diante do altar, move os lábios.
mas não emite som algum. Por fora, ela parecia uma mulher perturbada. Por dentro, ela estava gritando. E foi ali, naquele silêncio estrondoso da alma, que Deus a ouviu. Mas os homens, eles viram outra coisa. O sacerdote Eli, representante da fé, autoridade espiritual daquele tempo, olhou para ela e disse: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. 1 Samuel 1:14. É revoltante. Ela estava orando e foi acusada de estar bêbada. Ela estava se derramando e foi julgada. Ela estava buscando consolo e recebeu crítica. E talvez você entenda isso melhor do que imagina. Porque quantas vezes você tentou se aproximar de Deus, de alguma igreja, de algum líder, e tudo o que recebeu foi julgamento? Quantas vezes seu jeito de orar, seu silêncio, sua dor, seu jeito de sentir Deus foi confundido com fraqueza, com desequilíbrio, com coisa errada? Mas aqui está o ponto onde a história muda e onde tudo começa a fazer sentido. Ana não se defendeu com raiva. Ela não levantou e saiu dali ferida. Ela permaneceu e respondeu com mansidão: não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Tenho derramado a minha alma perante o Senhor. 1 Samuel 1:15. Ela não estava bêbada. Ela estava quebrada. E sabe o que acontece com corações quebrados na presença de Deus? Eles são remendados com promessas. Na mesma hora, Eli, percebendo o que havia feito, libera uma palavra profética sobre ela. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 1 Samuel 1:17. E a Bíblia diz que após isso, o semblante de Ana já não era triste. Sabe o que isso significa? A resposta ainda não havia chegado, mas a presença de Deus já havia feito morada dentro dela. Isso é fé. É quando o milagre ainda não se manifestou, mas a alma já está em paz, porque você sabe que foi ouvido. Você sabe. E no tempo certo, Ana gerou Samuel, um dos maiores profetas da história, um homem que foi resposta para toda uma geração. E tudo começou com uma oração silenciosa, com uma mulher que ninguém escutava, mas que Deus ouviu. E a lição é brutal. Você não precisa ser entendido pelas pessoas. Você precisa ser compreendido por Deus. Porque quando o céu entende o seu clamor, até quem te desprezou vai ter que testemunhar sua vitória. Tem momentos em que o silêncio é sagrado, mas há outros em que o céu precisa ouvir o som do nosso pranto. E não, isso não é falta de fé, nem desespero irracional. É humanidade, é dor crua, é amor exposto. Foi isso que Jesus mostrou diante de um túmulo. Sim, até o Filho de Deus chorou. Mas por quê? Ele sabia que Lázaro ressuscitaria. Ele sabia que aquele sepulcro não era o fim. Ele sabia que o milagre já estava decretado. E mesmo assim chorou em voz alta e orou em voz alta. João 11:41-42 registra: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Jesus não precisava elevar a voz para ser ouvido pelo Pai, mas ele fez isso por causa de quem estava ouvindo. Esse momento muda tudo, porque ali está uma verdade brutal. Às vezes, orar em voz alta não é sobre Deus ouvir, é sobre o mundo entender quem é o nosso Deus. A oração em voz alta naquele dia não foi um pedido desesperado, foi um grito de autoridade, foi uma declaração pública, foi uma fé que se recusou a ficar calada diante da morte. E então, algo impossível aconteceu. Jesus gritou: Lázaro, vem para fora! João 11:43. E o morto saiu. 4 dias, cheiro de decomposição, luto instaurado, esperança sepultada. Mas uma voz foi suficiente para inverter o destino. E aqui está a virada. Emocional. O mesmo Jesus que orou em silêncio no Getsêmani, orou em voz alta no túmulo de Lázaro. Ambas as orações foram ouvidas. Ambas carregavam dor, entrega, confiança.
mas foram expressas de formas diferentes, em contextos diferentes, com intenções diferentes. Sabe o que isso te mostra? Não existe fórmula mágica, existe discernimento, existe profundidade, existe sinceridade. Talvez você precise orar em silêncio, mas talvez seja hora de levantar a cabeça, encher o peito e dizer em voz alta, diante do caos: Pai, eu sei que tu me ouves, porque há batalhas que precisam ouvir o som da sua fé. Há situações que só se quebram quando a sua voz se levanta, não para impressionar ninguém, mas para declarar ao mundo que Deus ainda está no controle. A oração de Jesus ali não foi bonita, foi forte, foi poderosa e foi ouvida. O mesmo Deus que escutou o silêncio de Ana, escutou o grito de Jesus, porque não se trata do volume, se trata da origem, se trata da alma. E talvez hoje o seu milagre ainda esteja dentro do túmulo, esperando você abrir a boca. Tem lugares onde ninguém responde, você grita e só o eco devolve o som da sua dor. Você ora e parece que Deus saiu de cena. Mas e se eu te dissesse que os desertos foram os lugares preferidos de Deus para responder? O deserto seco, vazio, sem plateia, sem distração, é onde só o céu escuta. E é ali que as orações mais sinceras tomam forma. Não tem quem aplauda, não tem quem diga amém. Só você, sua alma e o eterno. João Batista conhecia bem esse cenário. A Bíblia diz que ele era a voz que clama no deserto. Isaías 43, João 1, 23. Ele não tinha microfone, púlpito ou aplausos. Tinha poeira, solidão e uma missão: gritar, clamar, avisar, endireitem o caminho do Senhor. Mas quem estava ouvindo? Humanamente falando, ninguém. E ainda assim, o céu estava ouvindo. O deserto era palco do invisível. E então olhamos para Jesus. Antes dos milagres, antes da fama, antes da cruz, ele escolhe se afastar. Madrugada, vento gelado, céu escuro, e ali, sozinho, ele ora. Marcos 1,35 diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus não precisava de plateia. Ele buscava o Pai, não o palco. Você consegue imaginar? O Filho de Deus em carne, ajoelhado num lugar ermo, falando palavras que ninguém mais ouvia, mas que estavam abalando o mundo espiritual. E talvez seja isso que você não entendeu ainda. O lugar mais solitário da sua vida pode ser o cenário da sua oração mais poderosa. Tem gente que só ora quando tem alguém por perto, mas tem outros que só conseguem falar com Deus quando estão sozinhos. E esses, meu amigo, tocam o céu. Aqui entra a virada emocional. O mundo ensina que para ser ouvido você precisa ser visto. Mas Deus, Ele te ouve até quando o mundo te esquece. Você pode estar gritando num deserto de problemas, num quarto vazio, em uma madrugada em que ninguém se importa com o seu cansaço. Mas o céu está escutando. Salmos 102:17 diz: Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua súplica. Deus nunca exigiu cenário, Ele só quer verdade. E talvez hoje você esteja esperando a hora certa, o lugar certo, a emoção certa para orar. Mas Deus está esperando você gritar com sinceridade, mesmo sem plateia. E que fique claro, o deserto não é o fim do caminho, é o lugar onde Deus forma vozes que ecoam para a eternidade. Você não está sendo ignorado, você está sendo moldado. Nem todo grito toca o céu, nem toda oração em voz alta chega ao trono de Deus. E o que mais assusta é que tem gente gritando há anos e Deus permanece em silêncio. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Nem toda oração é ouvida. E isso não tem a ver com volume, tem a ver com intenção. Jesus escancarou essa realidade de forma brutal. Ele não teve medo de apontar o erro dos religiosos da época. Homens que se vestiam como santos, que falavam bonito, que oravam de pé nas esquinas e nas sinagogas para todos ouvirem.
Mas sabe o que ele disse sobre eles? Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mateus 6:5. O palco deles era o aplauso dos homens. A recompensa deles era a atenção das pessoas. E o céu ficava calado. Essa é a virada mais desconfortável do Evangelho. Você pode estar orando todos os dias, em voz alta, com palavras rebuscadas, e ainda assim estar completamente desconectado de Deus. Porque Ele não se impressiona com o que impressiona os outros. Deus não é movido por performance. Ele é movido por quebrantamento. E Jesus deixa isso ainda mais claro quando nos ensina a orar em secreto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em secreto. Mateus 6:6. Você percebe? A oração que move o coração de Deus não precisa de testemunhas. Ela precisa de verdade. E aqui vem a pergunta que dói, mas que precisa ser feita. Você ora para ser ouvido por Deus ou para ser admirado pelas pessoas? Quantos líderes, quantas igrejas, quantos religiosos fazem da oração um espetáculo? Gritam, pulam, repetem frases como se fossem mantras, mas por dentro estão vazios. E o mais assustador, acreditam que estão tocando o céu, mas o céu está em silêncio, porque Deus vê o que ninguém vê. Ele examina o coração por trás da palavra, a motivação por trás do volume, a alma por trás da voz. Jesus contou uma parábola que rasga essa verdade em pedaços. Um fariseu e um publicano estavam orando no templo. O fariseu agradecia por não ser como os pecadores. O publicano batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, pecador que sou. Lucas 18:13. E quem foi justificado? O que sussurrou, o que reconheceu sua miséria, o que não orou para ser visto, mas para ser curado. A oração do fariseu era alta, teológica, segura, mas estava morta. E talvez, se você sente que está falando e Deus não responde, não seja porque Ele está distante, mas porque sua oração se perdeu no orgulho. Essa é a hora de parar tudo, de sair da praça, de calar a performance, de desligar os holofotes e voltar para o lugar onde tudo começou, o secreto. Porque ali, sem plateia, sem microfone, sem aprovação humana, você reencontra o que o fariseu perdeu, a presença. E se eu te dissesse que existe um momento em que nem você sabe mais orar? Um momento em que as palavras acabam, o coração se esgota, a alma falha. Você dobra os joelhos, mas só consegue chorar. Você tenta dizer algo, mas só o silêncio escapa. Nem sussurro, nem clamor, nem súplica, só exaustão. Tem dias em que você não consegue mais explicar nem para Deus o que sente. Você se cala, mas não porque quer, e sim porque não tem mais forças para tentar. E é aí, nesse lugar profundo e escuro da alma, que algo invisível começa a acontecer. É quando sua voz falha, que a voz do Espírito Santo se levanta dentro de você. Romanos 8:26 revela um dos maiores mistérios da fé. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Leia de novo, com calma. Não sabemos orar como convém. Você já esteve aí? Já se sentiu tão perdido que orar parece inútil? Já sentiu tanta dor que não sabe nem por onde começar a conversa com Deus? Paulo está dizendo: você não precisa saber, porque o Espírito intercede por você. Ele traduz seus gemidos, ele interpreta sua dor, ele leva ao Pai aquilo que você não consegue formular. E aqui vem a virada que chacoalha tudo. Nem todo silêncio é fracasso espiritual. Às vezes, é o Espírito orando por você, com uma linguagem que o mundo não entende, porque tem orações que não nascem da boca, nascem do colapso, nascem da dor acumulada, nascem do eu não aguento mais. E é nesse ponto, quando a oração deixa de ser ritual e vira desespero, que o céu se curva. Você pode estar em silêncio por fora,
mas por dentro o Espírito está clamando ao Pai em seu nome. E se ele está intercedendo, quem poderá te acusar? Romanos 8:27 completa: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Você entende isso? Quando você se cala, o Espírito fala o que você não consegue e fala exatamente aquilo que o Pai precisa ouvir. Não é uma oração errada, não é uma fraqueza sua, é graça, é socorro, é presença. Tem pessoas que oram com voz, outras com lágrimas, mas há um momento em que a sua própria alma se cala para dar lugar ao Espírito. E quando isso acontece, não há erro, não há ruído, não há barreira, só céu e verdade. Você não está sozinho, nem quando não consegue orar, porque Deus já deixou alguém orando por você. Então, afinal, o que realmente importa? Orar em voz alta ou em silêncio? Depois de tudo, essa talvez seja a pergunta errada, porque o foco nunca foi o volume, foi sempre o coração. Deus não está medindo decibéis, Ele está discernindo intenções. Tem gente que grita, mas não crê. Tem gente que sussurra, mas move montanhas. Tem gente que se cala e ainda assim é ouvido antes mesmo de pensar. Porque há uma linguagem que está além do som. É a linguagem da alma quebrantada. Aquela que rasga o orgulho, que se desnuda diante de Deus, que não finge, que não se esconde. Aquela oração que não busca respostas rápidas, mas presença verdadeira. É sobre isso. É sobre orar com o que você tem. Mesmo que o que você tenha seja pouco, seja fragmentado, seja confuso, seja rouco, seja silencioso. Salmos 51:17 diz: o sacrifício que agrada a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Ó, Deus, não desprezarás. Você entende? O que toca o céu não é a performance, é a rendição. É quando você para de tentar impressionar e começa a simplesmente se entregar. Você pode orar no alto de uma montanha, num quarto fechado, num ônibus lotado ou num leito de hospital. Pode orar com gritos de dor ou com suspiros quase inaudíveis. Pode orar falando, chorando, gemendo ou simplesmente pensando. Deus está ouvindo. Não porque você falou certo, mas porque você abriu o coração. Essa é a verdade. Que a religião complica e que o Evangelho simplifica. O que importa de verdade é a oração que parte da alma. Não existe forma certa quando o que você está entregando é seu tudo. Não existe ritual poderoso quando o que falta é sinceridade. Não existe voz bonita que substitua um espírito quebrantado. E talvez hoje seja o dia de você parar de se preocupar com o como e começar a se perguntar: quanto do meu coração está nessa oração? Porque Deus já ouviu gritos que não significavam nada e já atendeu orações que nunca foram pronunciadas com os lábios. Então, antes de orar, esvazie-se, quebre-se, permita-se ser real e apenas ore. O resto, o céu entende. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar de coração, porque não é qualquer um que permanece até o fim de uma mensagem como essa. Isso mostra que você está buscando mais do que respostas rápidas. Está buscando sabedoria verdadeira, luz para sua alma e crescimento real à luz da fé cristã. Sua jornada de intimidade com Deus não termina aqui, ela está apenas começando. Agora eu quero te convidar a fazer parte de algo maior. Deixe um comentário aqui embaixo, compartilhando o que mais tocou seu coração nesse vídeo. E se você não souber exatamente o que dizer, escreva simplesmente: sou grato a Deus. Assim, saberemos quem caminhou com a gente até o último segundo e que tipo de conteúdo tem feito diferença na sua vida. Ah, e não se esqueça, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que edificam, confrontam e fortalecem sua fé. Ative as notificações para não perder nenhuma nova reflexão.
E para seguir mergulhando mais fundo na palavra, deixamos aqui ao final 2 vídeos especialmente recomendados para você, com mais reflexões cristãs que podem iluminar ainda mais a sua caminhada espiritual. Que Deus te abençoe e que sua voz, em silêncio ou em oração, continue sendo ouvida pelo céu.